Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro. Aqui na Loja do Concurseiro eu ministro algumas disciplinas de administração e aqui nós vamos começar um módulo de arquivologia para concursos públicos. Vamos resolver centenas de questões e você não vai errar nada nas provas. A arquivologia tem feito muita diferença. O povo só quer saber estudar direito, e a arquivologia, no final das contas, acaba definindo a vaga. Então, vamos lá, pessoal. Esse nosso primeiro tema, essa nossa primeira aula é sobre os conceitos fundamentais de arquivologia. Independente do seu concurso ter ou não essa frase, não tem como estudar arquivologia do começo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Bem, vamos lá, vamos direto ao assunto, né, pessoal? Que no concurseiro não pode perder tempo. Nossa aula é bem divididinha, tá? Só o que interessa. Então, vamos lá, pessoal. Olha o conceito de arquivo. É fácil de ler, mas depois você demora algum tempo dividindo, fracionando e vendo todas as consequências desse conceito, tudo que pode ser exigido em prova. Arquivo, pessoal. Arquivo é o conjunto de documentos criados ou recebidos, acumulados, por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Bem, na prova é comum cair questões sobre o conceito de arquivo. Sabe por quê? Porque a gente utiliza erradamente o termo arquivo no dia a dia. Por exemplo, alguém tem um pendrive aí para eu copiar um arquivo? Opa! O próprio programa do Microsoft Office Word não chama aquilo de arquivo. Você vai ver todo um gerenciador de arquivos cheio de pastas e dentro das pastas você coloca os arquivos. Não é isso? Coloca os arquivos? Não. Pois é, então eu não posso dizer que é para copiar no pendrive um arquivo. Você coloca os documentos. Ok? Então, como ele sabe que nós usamos de diversas formas erradas no dia a dia o termo arquivo, ele cria uma questão de propósito para você errar. Arquivo, pessoal, é o conjunto de documentos, mas não é qualquer conjunto de documentos, apenas os documentos criados ou recebidos, tá? Não pode ser comprado, por exemplo. Ou ele foi criado, eu posso criar, por exemplo, eu vou falar do meu arquivo pessoal. Por exemplo, meu arquivo pessoal tem uma gaveta lá em casa, tudo desarrumado. Tem umas fotos dentro, foram fotos que eu criei, essa foto. Tem umas contas pagas e outras a pagar, são documentos que eu recebi. Então, arquivo é o conjunto de documentos criados ou recebidos, ok? Nós vamos ver, por exemplo, que um CD de música, pode ser considerado um documento. Pode. Eu tenho alguns também na minha gaveta, mas será que esse CD, por exemplo, do Chico Buarque, ele é considerado, ele faz parte do meu arquivo? Arquivo é o conjunto de documentos criados ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação. Então, essa natureza orgânica, pessoal, quer dizer que tem que estar relacionado comigo. Tem que, se é o arquivo de uma empresa, aquilo tem que estar relacionado com a empresa. Imaginem a seguinte situação: um engenheiro está trabalhando no escritório, pega a máquina fotográfica dele e vai a uma obra tirar fotos do estágio da obra, como ela está naquela data. Aqueles documentos que vão ser produzidos, aquelas fotografias, elas são documentos orgânicos, fazem parte do arquivo da empresa, mas na mesma saída dele para a obra, ele passa em casa, pega o filho dele e faz algumas fotografias do filho dele para si e não para a empresa. Ele leva no mesmo cartão de memória para a empresa, baixa no computador da empresa. Será que essas fotos do filho dele fazem parte do arquivo? Não.
porque embora tenha sido criado por ele, ou recebido, no caso aí criado, essas fotos não têm essa característica básica, que é a natureza orgânica da sua acumulação, ok? Então tem que ter tem que estar relacionado, ok? Esses documentos são conservados pelas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Então você cria um documento, pessoal, ou para servir de prova ou de informação. Por exemplo, você paga uma conta de energia elétrica e guarda o comprovante. Então aquele documento você guardou para fins de prova. Você compra um remédio, vem uma bula. Vem uma nota fiscal, a nota fiscal do remédio você guarda para fins de prova. Mas e a bula do remédio? Nesse caso você não guarda para fins de prova, você normalmente guarda para fins de informação. Então vamos ainda aprofundar bastante esse conceito, mas é importante saber isso. E mais, esse termo criados ou recebidos pode ser substituído numa questão por acumulados. Arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica, porque você vai acumulando documentos ao longo da sua vida. E mais, tanto pessoa física pode ter um arquivo, pessoa jurídica pode ter um arquivo, seja pública ou privada. Tá? As empresas, o governo, todo mundo tem um arquivo, ok? Então vamos lá. Para entendermos o conceito de arquivo, temos que ter em mente 3 conceitos: informação, suporte e documento. O que é informação? Informação é uma ideia, uma mensagem, um conhecimento. É uma informação, tá? O que é um suporte? Ou suporte físico, ou suporte material. É o meio no qual a informação está registrada. Pode ser um papel, pode ser um CD, pode ser uma fita, pode ser um microfilme. Você tem uma ideia aqui. Essa ideia não pode ser considerada ainda um documento. Não pode. Agora, se você pegar esta ideia e registrar num suporte, por exemplo, numa folha de papel, numa fita, num microfilme, aí começa a mudar. Vamos ver aqui. O que é um documento, então? É toda a informação registrada em um suporte material. Ou seja, informação mais suporte é igual a um documento. Ok? Então é tranquilo, tá, pessoal? Percebam que cada vez eu vou falando mais ainda no conceito de arquivo. E daqui, só até aqui, eu acho que já tem na nossa lista de exercícios umas 6 questões. Só desse começo. E questões bobas, mas se não prestar atenção, você vai errar. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu estou diante de uma folha de papel, de um papel fotográfico, de um CD, eu estou diante de um suporte, tá? Agora, se eu tenho uma mensagem, estou pensando em alguma coisa, por exemplo, uma ideia, isso é apenas uma informação. Para virar um documento, essa informação tem que ser registrada num suporte. Atenção, pessoal, acervo, esse termo acervo é muito utilizado. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da diferença de arquivo para biblioteca, tá? E o termo acervo, ele é utilizado tanto na biblioteca quanto no arquivo. O que significa acervo? Pessoal, acervo é um conjunto de documentos. Então, qualquer conjunto de documentos é um acervo? Sim. E qualquer conjunto de documentos é um arquivo, pessoal? Não. Para ser um arquivo, não pode ser qualquer conjunto de documentos. Tem que ser um conjunto de documentos criado ou recebido, entendeu? Por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que tenha relação com as suas atividades, ou seja, tenha um caráter orgânico. E esses documentos eles foram criados ou produzidos para servir de prova das transações realizadas. Então, é um conjunto, para ser considerado arquivo, tem que ser um conjunto de documentos bem específico. Já acervo não. Se eu tiver na minha gaveta lá fotos, CDs, revistas que eu comprei, tudo isso é o meu acervo, eu posso dizer, é um acervo, tá bom? Então bora voltar aqui. Acervo é um conjunto de documentos. Bora voltar aqui um instantinho. Então eu poderia dizer, arquivo é o acervo
Porque esse conjunto de documentos é um acervo, então eu posso voltar. Arquivo é um acervo criado ou recebido por pessoa física ou jurídica e assim vai. Estaria correto, tá? Mas só que depois que ele fala que é um acervo, ele está caracterizando esse acervo. Ok. Bem, outra coisa. Embora não seja palpável, pessoal, um disco virtual é considerado um suporte para as informações nele registradas. Então, o disco virtual, o HD do computador, mas não pensem o HD como algo de metal. Pensem em algo imaginário, algo que está lá dentro, que está guardando a informação. Isso é o disco virtual, não é algo palpável, mas a arquivologia considera como um suporte, ok? Outra coisa, os arquivos, eles se originam de documentos criados e recebidos, tanto pela atividade meio, quanto pela atividade fim da organização. Então, como assim, Petrônio? É porque assim, o que eu estou querendo dizer é que qualquer documento que for feito dentro da empresa faz parte do arquivo da empresa. Atividade meio, atividade fim. Atividade fim, por exemplo, uma empresa é uma construtora. O engenheiro, os técnicos trabalham na atividade fim. Por exemplo, o contador da empresa, ele trabalha na atividade meio. O contador produz documentos, o engenheiro produz documentos. Todos esses documentos fazem parte dos arquivos da empresa. Já, por exemplo, lá no escritório de contabilidade, como a finalidade é fazer contas, é produzir balanços, essas coisas, nesse caso lá, o contador seria a atividade fim. O que importa para a prova é que tanto os documentos que são criados ou recebidos pela atividade meio, quanto aqueles criados pela atividade fim, fazem parte do arquivo da empresa ou da pessoa física, ok? Bem, vamos aqui tentar fechar um pouquinho mais sobre esse conceito. O que eu posso concluir desse conceito de arquivo? Eu posso deduzir algumas características básicas. Primeiro, que o arquivo ele provém apenas de documentos que são criados ou recepcionados. Ou seja, existe uma exclusividade, tá, pessoal, de criação e recepção, tá, por uma repartição, firma, instituição ou pessoa. Assim, não se considera arquivo, por exemplo, uma coleção de manuscritos históricos reunidos por uma pessoa. Uma água aqui. Nós vamos falar muito, pessoal, sobre isso. O termo coleção não combina com arquivo. Outra característica básica do arquivo é que, é o que eu falei para vocês, para fazer parte do arquivo, os documentos têm que ter origem no curso de suas atividades. Aquilo que eu falei da construtora, as fotografias que o engenheiro tirou relativas à obra, tem a ver com as atividades da empresa, logo fazem parte do arquivo. Se a origem do documento não for no curso das atividades, não faz parte. Não é um documento de arquivo. Pode até ser um documento de arquivo pessoal ou de outra empresa, mas não dessa. Os documentos devem servir de prova das transações realizadas, ok? Isso nós já vimos. Tem mais uma característica básica. Vamos lá. Olha só. Há um caráter orgânico, sendo bem repetitivo com vocês, tá? Há um caráter orgânico. O que isso quer dizer, Petrônio? O documento é considerado orgânico ou não de acordo com a relação que guarda com o conjunto de documentos que formam o arquivo. Então, os documentos têm que estar relacionados uns com os outros e eles têm que estar relacionados à atividade da empresa. Isso é a organicidade. Então, há um caráter orgânico que liga o documento a outros do mesmo conjunto. Um documento destacado de seu conjunto, do todo a que pertence, significa muito menos do que quando em conjunto. Se você olhar um cartão de ponto ou um relatório, ele é só um cartão de ponto, mas ele poderia fazer parte, por exemplo, de um processo que um funcionário está movendo contra um patrão. Lá dentro, ele é uma prova, por exemplo. Então, o documento no seu conjunto tem um valor muito maior do que ele sozinho.
Fundo de arquivo. Às vezes em prova é cobrado esse conceito, fundo de arquivo. Fundo de arquivo nada mais é do que arquivo. O Brasil, por exemplo, tem o Fundo do Arquivo Nacional. Entendeu? Então, o que é um fundo de arquivo? Um fundo nada mais é do que o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem. Por exemplo, o arquivo da Petrobras é o fundo de arquivo da Petrobras. Todos eles, os documentos, têm mesma proveniência, mesma origem. Todos foram originados nas atividades da Petrobras. Agora é o seguinte, cuidado com a prova. O fundo pode ser aberto ou fechado. O que é um fundo aberto? O fundo é aberto se podem ser acrescentados novos documentos em função do fato de a entidade produtora continuar em atividade. Não foi à falência, não foi fechada, continua existindo. Novos documentos podem ser acrescentados. Então o fundo de arquivo é aberto. E obviamente ele é fechado se não recebe acréscimos de documentos, em função de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade. Não existe mais, fechou por qualquer motivo, está fechado aquele fundo de arquivo, ok? Atenção, não há possibilidade de coleção nos arquivos genuínos, porque em se tratando de fundos, conjunto de documentos de uma mesma proveniência, é fundamental a relação orgânica entre seus elementos. Não se compreende o documento de arquivo fora do meio genético que o produziu. Então, se eu tenho em casa, na minha gaveta, umas fotos que eu tirei dos meus filhos, por exemplo, tenho umas contas de telefone da minha casa, tenho um histórico escolar, e eu tenho lá uma coleção de CDs dos Rolling Stones, essa coleção de CDs, pessoal, ela não faz parte do meu arquivo. Não faz parte. Eu posso continuar dizendo na rua que eu moro que faz parte, mas não faz. Tá? Não faz. Coleção não faz parte do arquivo, porque não tem uma relação orgânica. Não fui eu que produzi aquilo, eu comprei ou eu ganhei. Eu não criei, pessoal. Tá bom? Olha só, outro termo que cai bastante em prova, bastante não, mas às vezes é cobrado, é contexto arquivístico. Tá? É você pensar nas circunstâncias, no ambiente que aquele documento foi produzido. Tá? É você, por exemplo, chegar num museu, tá diante de um documento que foi feito há muitos anos e você tentar voltar lá para aquela época para ver o que levou aquilo a ser feito, tá? Então, estão incluídos no contexto arquivístico todos os fatores ambientais que determinam como os documentos são gerados, estruturados, administrados e interpretados. Esses fatores são, cada um ao seu tempo, determinados pelo contexto sociopolítico, cultural e econômico. Ou seja, qual era a situação da sociedade no tempo em que os documentos foram gerados. Ok? Uma criança, é difícil ela entender. Por exemplo, ela chega no museu, tá, e vê um documento que a princesa Isabel libertou os escravos. Ela sabe, como assim escravo? Como assim? Isso é filme? Isso é conto de fadas? O que é isso aqui? Entendeu? E você vai ter que explicar para aquela criança o contexto em que a sociedade vivia que justificou a produção daquele documento. O contexto arquivístico é isso, pessoal. É a questão do ambiente da época que foi produzido o documento e que justificou a produção daquele documento. Bem, temos agora um tema que cai bastante em prova e é pegadinha, o pessoal erra bastante. As bancas, elas diferenciam função do arquivo de finalidade do arquivo. Isso cai muito em prova, tá? E aí eles trocam o conceito de função do arquivo para a finalidade do arquivo, tá? O mais fácil é a finalidade do arquivo. Qual é a finalidade do arquivo?
A finalidade principal é servir à administração. Então, a finalidade, para que você cria um documento? Para ele servir à administração. Só que, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, surge uma nova finalidade, que não é a finalidade principal, é uma finalidade secundária. Qual é? Servir de base para contar a história, pessoal. Os fatos passam, o que ficam são os documentos para contar a história. Então, qual a finalidade do arquivo? Servir à administração. Pode cair na prova, como é muito comum. A finalidade do arquivo é servir à administração. E com o decorrer de tempo, servir de base para contar a história, para o conhecimento da história. Finalidade do arquivo: servir à administração. Todo documento nasce com a finalidade administrativa. Todo documento nasce com a finalidade de servir à administração. Por exemplo, a certidão de nascimento do Pelé, por exemplo, grande jogador de futebol, né? Do passado. Então, a certidão de nascimento dele foi criada talvez ou existe já um museu do Pelé, né? Então, por exemplo, a certidão de nascimento ou uma cópia pode estar lá no museu, por exemplo, né? Esse documento, ele entrou para a história, não tem jeito, a certidão de nascimento dele, do Pelé. Mas esse documento foi criado para entrar para a história? Não. Ele foi criado para cumprir uma finalidade administrativa. Foi criado para dar um nome, não é isso? Àquela criança, não é isso? É o documento dela. Então, todo documento nasce com a finalidade de servir à administração. Todo documento nasce com finalidade administrativa. Finalidade do arquivo: servir à administração. E qual seria a função do arquivo? Bem, a função do arquivo é guardar e organizar os documentos, tornando disponíveis as informações mantidas sob sua guarda. Eu costumo dizer que o mais importante deste conceito aqui é tornar a informação disponível. Qual a função do arquivo? Para que você guarda documento? Para tornar a informação disponível, tá? Então, às vezes ele fala guardar e organizar, mas às vezes ele fala apenas tornar disponível a informação. O mais importante é tornar disponível a informação. Mas a função do arquivo seria guardar e organizar os documentos, tornando disponíveis as informações mantidas sob sua guarda. Finalidade: servir à administração. Função: tornar disponível a informação. Ok? Distinção entre arquivo e biblioteca, tá? Aqui a gente já viu o conceito de arquivo. Arquivo é o conjunto de documentos criados ou recebidos por uma instituição ou pessoa no exercício de sua atividade, aquela questão do caráter orgânico, preservados para garantir a consecução de seus objetivos. Ok. E biblioteca, pessoal? Biblioteca é o conjunto de material, em sua maioria impresso. Hoje ainda posso dizer isso, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição. Você chega a uma biblioteca para estudar, por exemplo, tem muitos livros. Aqueles livros não foram produzidos pelaquela biblioteca, não é isso? Em que está inserida, não foi produzido pela instituição em que está inserida. Normalmente é constituída de coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de compra, doação ou permuta. Ok? Então, criados ou recebidos, arquivo. Não é isso? Comprados, recebidos por doação, troca, permuta, biblioteca. Até mesmo quando você está diante de um programa de computador, onde você gerencia suas músicas, por exemplo, no Windows, o Windows Media Player, né? Aí você tem as músicas, aí você diz assim, minhas músicas, aquelas músicas não fui eu que fiz. No meu computador não fui eu que fiz. Então, não foi criado por mim. É um arquivo, é um documento. Uma música é um documento. É um documento? Tem uma informação? Tem uma informação? Tem um suporte?
Se tem uma informação mais um suporte, é um documento. Uma música é um documento. A questão é saber se esse documento é um documento de arquivo ou de biblioteca. Não foi criado por mim, não foi recebido por mim. Ok? Não foi recebido, posso até ter recebido de um amigo, mas não está dentro da natureza orgânica. Eu não sou músico, eu não recebi essa música para fazer um trabalho na música, então não. Lá, se você for lá no seu Windows, quem usa o Windows, e olhar suas músicas dentro do Windows Media Player, você vai ver que, na verdade, o programa é bem claro. Aquilo ali é a sua biblioteca. As suas músicas fazem parte da sua biblioteca. Não está escrito lá arquivo. Adicionar à biblioteca. Você vai guardando as suas músicas na biblioteca. Então chega de pensar que biblioteca é só de livros, ok? Principal diferença. Mas tem aqui uma tabela para a gente ver melhor. Olha só aqui, ó. Olha aqui. Distinção entre arquivo e biblioteca. Aqui fica fácil, ó. Qual é o objetivo do arquivo? É um objetivo funcional. Qual é o objetivo da biblioteca? É um objetivo cultural ou científico. Qual a forma de ingresso dos documentos na instituição? Os documentos ou eles são criados ou recebidos, ou são produzidos ou recepcionados. E na biblioteca, pessoal, os documentos, como é que eles ingressam na biblioteca? Ou por compra, ou por doação, ou por permuta. Entendeu? Outra diferença entre arquivo e biblioteca está na quantidade de exemplares de cada documento. O arquivo, pessoal, normalmente existe apenas um exemplar, um comprovante que eu paguei a conta de energia, entendeu? Por exemplo, um histórico escolar. Numa biblioteca, você tem numerosos exemplares. Cuidado com a palavra exemplar, tá bom? Quando eu falo a palavra exemplar, significa a quantidade que eu tenho da mesma. Por exemplo, se eu disser que eu tenho 10 exemplares da revistinha da Mônica, 10 exemplares significa que são 10 exemplares do mesmo número. Por exemplo, eu tenho 10 exemplares da revista da Mônica número 1. Porque já caiu em prova assim: arquivos são compostos de numerosos exemplares. Não. Aí tu pensa assim: arquivo tem um monte de papel, então tá certo. Não. Quando ele fala numerosos exemplares, significa várias cópias, vários iguais. E não é numerosos exemplares, biblioteca. Um único exemplar. Ou algumas questões de concurso dizem assim: um exemplar e um número limitado de cópias. Aí é aceito no arquivo. Presta atenção que você paga hoje uma conta na lotérica, por exemplo, no banco, e vem aquele papel que é uma impressora térmica, que desaparece com o tempo. Aí você tira uma cópia e guarda. Você guarda o exemplar original e um número limitado. Guarda 1, 2, não precisa guardar muito. Tá? Arquivo, biblioteca. Ok, pessoal, eu acho que com essa tabela ficou bem clara a diferença entre arquivo e biblioteca.